O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus à multidão: Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrai. E eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: todos serão discípulos de Deus. Ora, todo aquele que escutou o Pai e por ele foi instruído, vem a mim. Não que alguém já tenha visto o Pai, só aquele que vem de junto de Deus viu o Pai. Em verdade vos digo, quem crê possui a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os vossos pais comeram o maná no deserto e, no entanto, morreram. Eis aqui o pão que desce do céu. Quem dele comer, nunca morrerá. Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer deste pão, viverá eternamente. E o pão que eu darei é a minha carne, dada para a vida do mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Queridos irmãos e irmãs, é muito bela a palavra de Deus de hoje, a liturgia da palavra de hoje, por 3 motivos muito singulares. O primeiro motivo é porque nos ensina a viver a realidade do pão da palavra, da Sagrada Escritura, o entendimento que possui aquele que se debruça diante da palavra de Deus. O segundo motivo é porque nos chama a fé. Quem crê terá a vida eterna. Nos pede a comunhão de fé. E o terceiro motivo é por causa do pão da vida. Não somente agora o pão da palavra, mas o pão físico e material, por causa da Eucaristia que nos é expresso aqui nesta liturgia. Os 3 aspectos principais da nossa Santa Missa, por exemplo, está expresso aqui nesta liturgia da palavra, nesta liturgia eucarística na missa de hoje. Irmãos, a primeira leitura nos mostra um jovem, um fiel, que estava lendo a palavra de Deus, que estava se debruçando a Escritura. Então Filipe, guiado por um anjo, ou seja, o anjo que é o mensageiro de Deus, o envia a aproximar-se da carroça, e perguntar: o que estás fazendo, o que estás lendo? E Filipe, então, ouvindo o anjo, ele viu esse eunuco e disse: tu compreendes o que estás lendo? O eunuco respondeu: como posso, se ninguém me explica? Aqui tem um detalhe muito importante, que o eunuco, apesar de não estar entendendo a Sagrada Escritura, ele era perseverante na leitura dela. Ele era perseverante na leitura da Sagrada Escritura. Isso aqui é um detalhe importante. Uma coisa era se ele perguntasse: você lê a Bíblia? Ele falasse: não leio porque ninguém me explica, não entendo nada dela. Mas não, o eunuco, apesar de não compreender completamente as Escrituras, ele lia. Ele meditava, ele se debruçava e tentava compreender o que estava escrito nas Escrituras Sagradas. E no momento certo, e no momento oportuno, o próprio Deus, o Deus da providência, deu ao eunuco o conhecimento da palavra, através de uma revelação? Sim e não. Sim, porque ainda era o tempo da revelação. Até a morte do último apóstolo, a palavra de Deus ainda estava sendo revelada. Filipe era um dos apóstolos. E não, porque não foi uma revelação diretamente de Cristo, mas foi um apóstolo que instruiu esse discípulo, esse eunuco que estava lendo a palavra de Deus. No entanto, por causa da perseverança na busca do conhecimento e do entendimento do Evangelho, da palavra, das Escrituras, o Senhor o honrou e deu a ele a compreensão para a vida eterna.
Aqui está, meus irmãos, uma grande mensagem para a nossa vida. Nós também precisamos ser perseverantes na busca do conhecimento da verdade de Cristo, que se encontra nas Escrituras. Católico precisa ler a Bíblia. Nós precisamos estudar as Escrituras. Nós precisamos ser alimentados pela palavra de Deus. E, meus irmãos, a Bíblia, a Sagrada Escritura não é um detalhe. A Sagrada Escritura é lugar de revelação. Nas Sagradas Escrituras, Cristo vem a nós. Meu Deus, nós rezamos, pedimos que Deus fale com a gente, nós pedimos que Deus nos responda, nos responda, e a gente não consegue ler as Escrituras. E a Escritura está a resposta de Deus. A Sagrada Escritura é a carta de amor de Deus para a humanidade. Deus escreveu uma carta de amor para mim, para você, para nós, e nós precisamos ler essa mensagem maravilhosa que Deus nos mandou. Portanto, pede resposta para Deus, mas não vê a resposta que Ele te dá. Então está na hora de meditar as Escrituras. Pode ser diretamente na Bíblia, pode ser a liturgia diária. Pega a liturgia, lê. É a Escritura, é a palavra de Deus. Precisamos nos debruçar sobre ela, ainda que como eunuco não compreendamos ela de modo completo. No entanto, existe um outro detalhe muito belo também, de que nós precisamos de pessoas que nos expliquem as Escrituras. Aqui está a missão e a vocação dos teólogos e a vocação dos biblistas, daqueles que se debruçam a estudar, a fazer hermenêutica e exegese, para poder explicar as verdades descobertas pela Escritura aos corações que mais precisam desta verdade. Então veja, já na Sagrada Escritura nos mostram que existe aqueles que vão perseverar na fé, na leitura da Escritura, mas aqueles que irão explicar para eles. No entanto, o eunuco acreditava, exatamente como nos mostra o Evangelho. O Evangelho nos coloca Cristo dizendo: em verdade vos digo, quem crê possui a vida eterna. E aqui é importante frisar, porque não é exatamente quem estuda tem a vida eterna, é quem crê. Nós temos muito ateus que estudam as Escrituras, mas não têm fé. Porque não basta apenas estudar as Escrituras. Estudar um livro pelo livro é estudar um livro de história, um livro arqueológico que conta uma história do passado. Mas para poder nos debruçar nas Escrituras, é preciso fazer o que Bento XVI nos ensinou: ter fé. E sem a fé é impossível descobrir as verdades da Bíblia. É impossível acolher a palavra de Deus. A fé é necessária, e é esta fé, este credo que nós professamos, essas verdades de fé que vão nos levar à salvação. É ter fé na verdade revelada em Jesus Cristo nosso Senhor, o que nos leva diretamente à comunhão com Ele. A Sagrada Escritura me leva à comunhão com o Senhor, me leva à comunhão com a verdade revelada, mas uma verdade que me leva à comunhão plena, que se dá de modo primeiro e essencial, primordial, sem a qual não podemos existir, que é a comunhão eucarística, ou seja, o pão descido do céu. E aqui, meus irmãos, eu quero já corrigir um erro teológico que tem se espalhado por aí, tem chegado aos nossos fiéis. Um tal de pastor Iago Martins, que veio dizer que esta leitura, essa literatura de João 6 é apenas uma coisa simbólica, não era o pão de fato que Jesus estava falando, era apenas um pão simbólico que representava a fé no Cristo. Veja, olha o que Cristo coloca: não que alguém já tenha visto o Pai, só aquele que vem de junto de Deus viu o Pai. Em verdade te digo, quem crê possui a vida eterna. Eu sou o pão da vida. De qual vida? Esta vida eterna. Os vossos pais comeram o maná do deserto. O maná do deserto, meus irmãos, foram arroz ou pão, que caiu do céu. E não era algo simbólico, era algo físico. De tal maneira que se você não comesse no dia e quisesse esconder ou guardar, ele virava verme, ele estragava, porque era um pão físico, um pão material. E Cristo diz: eu sou esse pão da vida. Os vossos pais comeram o maná no deserto e no entanto morreram. Eis aqui ele,
Eis aqui o pão que desce do céu. Quem dele comer, nunca morrerá. Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu darei é a minha carne. Então ele especifica. E no texto da Escritura, o grego utilizado é sarx, não é soma. Sarx significa carne. E quem dela comer, o termo utilizado aqui em grego é trogon. Trogon significa mastigar. Quem desta carne e deste pão, Cristo diz, mastigar, este terá a vida eterna. E Cristo fala, e este pão é a minha carne dada para a vida do mundo. Ou seja, portanto não é tão somente um pão espiritual, um pão de fé, um pão aleatório. O pão que eu recebo de Cristo é um pão da fé. Não, é a Eucaristia. É o que nós comungamos na Santa Missa. O pão dado para a nossa salvação é a Eucaristia, a vida do mundo. Por isso nós católicos não podemos ficar longe da Eucaristia. Precisamos então nos alimentar espiritualmente da palavra das Escrituras, ter fé no que o Espírito Santo gera em nosso coração através das Escrituras, mas nos alimentar sacramentalmente do sinal de salvação que é o pão eucarístico. E é exatamente isso que o padre apresenta na celebração da Santa Missa. Eis o pão vivo descido do céu, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Cristo se apresenta como cordeiro. De fato, ele não estava lá como um cordeiro, uma ovelhinha, com a lã no seu corpo, com a patinha de ovelha, mas ele foi à cruz como um cordeiro, porque é físico, é real. A morte de Cristo não é simbólica, tal como o pão que mastigamos não é simbólico. Portanto, dizer que a Eucaristia é um símbolo da fé é heresia, é pecado grave. A Eucaristia não é símbolo, a Eucaristia é o próprio Cristo, escondido no véu sacramental. Quando comungamos, comungamos o Cristo, o mesmíssimo Senhor Jesus Cristo, que há 2000 anos andou nas terras do nosso mundo, de Jerusalém, de Belém. Esse mesmo Cristo, só que escondido sob o véu sacramental. Portanto, meus irmãos, nós não comungamos pão. Nós comungamos Cristo, a carne. E se existe o único pão que comungamos, é o pão vivo que desceu do céu para nos alimentar. E esta leitura descreve exatamente o ritual litúrgico. Por quê? Porque é Filipe que se aproxima do eunuco para catequizá-lo. Ou seja, é a catequese. O eunuco participa da explicação e da palavra, liturgia da palavra, o início da missa. Depois, Cristo professa a fé. Quem crê tem a vida eterna, é o credo, é a nossa profissão de fé diante de Cristo. E depois, ele termina falando do pão, que é exatamente a Eucaristia. É a sequência perfeita da Santa Missa, descrita e apresentada pelas Escrituras nessa liturgia da palavra. Só não vê os sinais de Deus quem não quer. Deus hoje está falando de modo direto para você que me assiste, para nós que estamos aqui hoje participando dessa liturgia. Cristo é o pão vivo descido do céu. E quem crê nele, quem crê na igreja, quem crê nos sacramentos e quem vive os sacramentos, este herda a vida eterna. E a vida eterna é Cristo, o pão vivo que desceu do céu.